O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 3, os versos 9 a 11, ele falou a respeito de um mistério que estava oculto em Deus e que Deus havia decidido revelar esse mistério através da igreja, para que a sua multiforme sabedoria pudesse ser revelada de acordo com um propósito eterno que ele tinha estabelecido em Cristo. Em outras palavras, nós podemos dizer, Deus não foi pego de surpresa quando o pecado entrou no coração humano, quando o homem e a mulher no jardim decidiram por desobedecer, por se afastar da vontade de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha um propósito eterno. Ele já tinha algo que ele tinha planejado desde a eternidade passada. Então, antes de criar tudo, antes de começar, antes de iniciar a criação de todo o universo e de tudo que existe, Deus já tinha um propósito. E o propósito era criar para si um povo zeloso de boas obras, criar para si uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, criar para si a igreja. É por isso que Apocalipse capítulo 13, verso 8 nos diz que o Cordeiro, Jesus, ele foi morto desde a fundação do mundo, porque antes de criar tudo, na fundação do mundo, ali já estava o propósito eterno de Deus. É esse mistério que Paulo está falando lá em Efésios e que ele fala em diversos outros lugares. Vamos olhar, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 1, os versos 26 e 27. Ele fala aqui: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então veja que ele está dizendo que há um mistério, mas que esse mistério agora foi revelado. Então veja, ele descreve isso, e a primeira coisa que ele fala a respeito desse mistério, a primeira revelação a respeito desse mistério é Cristo em vós. Então é mais do que Cristo conosco. Há pessoas que se contentam, Jesus está comigo. Não, Jesus não está comigo, Jesus está em mim. É a promessa dele. Jesus, falando com seus discípulos, ele disse, olha, esse Espírito da verdade, que é o Espírito do próprio Jesus, ele está com vocês, mas estará em vocês. Então, nesse sentido, muito mais glorioso do que saber que Jesus está onde estamos, é o fato de que Jesus veio habitar em nós pelo seu Espírito Santo. Então, esse é o primeiro grande mistério. Antes de Jesus, não havia e não houve em nenhum momento da história da criação alguém que pudesse dizer que era a habitação do Espírito. Todos tiveram a ação direta do Espírito que vinha, ficava temporariamente e saía. Mas a partir de Jesus, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja para habitar e permanecer. E esse era um mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, desde antes, desde a eternidade passada. A segunda verdade que está sendo revelada desse mistério é que Cristo em nós, esperança da glória. Jesus é a nossa esperança. A Bíblia nos diz que Deus nos selou para a eternidade. Ele nos deu um penhor, uma garantia que é o seu Espírito Santo. E Jesus, ele é a nossa esperança de que seremos participantes da glória de Deus, daquilo que nem Adão teve chance de experimentar, nós vamos experimentar. Nós veremos face a face. Então já não é mais um futuro incerto, já não temos mais o terror da morte, já não há mais o medo do desconhecido, já não há insegurança em relação à eternidade. Nós temos uma esperança. Jesus é a nossa garantia. Jesus, a nossa esperança, a esperança da glória.